Eu sou a filha do meio de 3 irmãs. Eu sempre fui muito complicada. A minha mãe vivia reclamando, falando pra mim que não sabia o que tinha feito pra merecer uma filha como eu. Porque eu reconheço, gente, que eu era muito complicada mesmo. Minhas irmãs me odiavam porque eu fazia tudo que não presta. Eu vivia na rua, dava trabalho pra minha mãe vivia chorando por minha causa. E eu sentia, mas eu não entendo por que eu era daquele jeito, tão rebelde daquele jeito. Mesmo eu sentindo mal, me sentia mal quando eu agia errado, quando eu fazia coisas erradas, quando eu fazia minha mãe sofrer. Enfim, eu não entendo, muito cabeça dura, avoada. Gente, eu era tão complicada, dava tanto trabalho, que a minha mãe, ela passou a não me dar mais nada. Então eu comecei a correr atrás dos meus trampos, comecei a fazer os meus corre. Só que tinha corre que eu fazia que era errado. Então, meio que o dinheiro que eu pegava era errado. E eu comecei a me envolver com coisas erradas. Eu tinha 14 anos quando conheci o Isaías. O Isaías envolvido com coisas erradas. E eu comecei a namorar com ele. E quando a minha mãe soube, a minha mãe ficou indignada. A minha mãe me esculhambou de tudo que é nome e praticamente me expulsou de casa. Falou que se eu queria viver com marginal, né, eu fosse morar com ele. Eu fosse viver com ele, que ela não ia aceitar aquilo. E nossa, mesmo eu sabendo, gente, que eu estava errada, mesmo eu sabendo da minha culpa, eu não aceitava. Eu ficava indignada com a minha mãe e minhas irmãs. Eu falava um monte de coisa, dizia que elas não me amavam, a gente falava um monte de coisa, sendo que eu que estava errada. Eu que era errada. E eu fui morar com o Isaías com 14 anos. Quando eu fiz 18 anos, o Isaías me colocou numa laranjada que eu vou te contar, viu? Gente, uma laranjada sem cabimento. E eu acabei indo presa por causa dele. O Isaías não assumiu a culpa. Eu fui presa, já estava com 18 anos, fui presa, já era de maior. E lá na cadeia, gente, eu descobri que eu estava grávida. Sim, grávida do Isaías. E eu fiquei desesperada, gente, porque eu nunca quis ser mãe. Nunca. Eu fiquei desesperada, eu não tinha capacidade para ser mãe, eu não tinha condição nenhuma para ser mãe. E quando a minha mãe, ela ficou sabendo que eu fui presa, a minha mãe, eu não sei o que aconteceu. Pra mim, foi Deus mesmo que tocou no coração dela. Porque ela começou a me ajudar muito quando eu tava presa. Muito. As minhas irmãs brigavam com ela, reclamavam com ela, porque ela me ajudava. Mas ela tava indo, ela ia sempre me visitar, sempre levar as coisas pra mim. E quando ela descobriu que eu tava grávida, nossa, ela ficou mais preocupada ainda. E eu lembro que eu cheguei pra ela e falei assim: mãe, eu nunca quis ser mãe. Eu não tenho condição de cuidar dessa menina. Eu podia ficar, gente, com ela na prisão 6 meses. Quando ela nascesse, eu podia ficar com ela separada, em uma ala separada por 6 meses. Até ela fazer 6 meses. Depois disso, eu tinha que entregar a minha filha para alguém da família. Se não tivesse, minha filha ia pra adoção, né? E eu falei pra minha mãe que eu não queria ficar com ela. Eu não queria que ela ficasse ali comigo, naquele ambiente. Eu não queria de jeito nenhum. E a minha mãe super entendeu. A minha mãe também não queria que a neta dela crescesse naquele ambiente. Crescesse assim, né? 6 meses ainda novinha, claro, mas minha mãe ficava com medo daquilo ter uma certa consequência na cabecinha da bebê, né? Não sei. Então a minha mãe, ela disse que ficaria com minha filha. E foi isso que eu fiz. Quando a minha filha nasceu, eu entreguei pra minha mãe e a minha mãe criou a minha filha. Eu passei 11 anos na prisão. Os piores 11 anos da minha vida. Às vezes eu acho que isso tinha que acontecer, sabe? Pra eu me tornar a mulher que eu sou hoje. Porque hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz. Da desobediência, por não ter ouvido minha mãe. Então, passei 11 anos lá e depois saí, depois de 11 anos. E quando eu cheguei em casa, a minha filha, ela me chamou de mãe. Ela sabia quem eu era. Minha mãe e minhas irmãs falavam de mim pra ela. E ela me chamou de mãe, eu fiquei até feliz, sabe? Só que eu não conseguia, gente, sentir amor de mãe por ela.
Eu gostava dela, eu amava ela, mas não era aquele amor de mãe. Eu pensava assim, não, isso é só uma fase. Eu passei 11 anos longe da minha filha, ela não foi criada por mim. Eu vou conseguir desenvolver esse amor. E eu, quando eu saí, gente, eu mudei completamente. Completamente. Eu virei outra pessoa, outra mulher. Então eu comecei a trabalhar, comecei a vender coisas na feira, comecei a fazer bicos, comecei a trabalhar, fui juntando um dinheirinho e consegui alugar um cantinho pra mim, mas eu resolvi levar a minha filha comigo, porque eu achava que a minha filha, que eu tinha perdido muito tempo e que eu tinha que recuperar, né, que eu tinha que levar a minha filha pra ficar comigo, pra eu conseguir desenvolver esse amor de mãe que eu não sentia por ela. Só que não adiantou, gente. Eu não conseguia dar atenção à minha filha. Eu não conseguia dar aquele amor de mãe pra ela. E era tudo muito estranho. Ela tava muito assim, sabe? Ela vivia indo pra casa da avó. Quando ia, não queria mais voltar. Aí ela chegou pra mim e disse que não queria mais morar comigo. Eu não queria deixar no começo, eu queria tentar ainda. Só que ela chorava muito. E eu acabei levando ela de volta pra minha mãe. E a minha mãe também já estava acostumada com ela, já estava com saudade. E ela ficou lá. Eu não deixei de ter contato com a minha filha. Eu faço de tudo por ela. Eu continuo fazendo tudo que eu posso por ela. Eu sempre vou lá na casa da minha mãe, porque hoje, graças a Deus, eu e a minha mãe e as minhas irmãs temos uma relação muito boa, porque elas viram a minha mudança. Elas viram que eu realmente mudei, que eu não sou mais aquela pessoa de antes. E eu vou lá na casa da minha mãe, converso com a minha filha, dou conselho para ela não se envolver no mundo do crime, para ela não se envolver com pessoas erradas, dou o meu exemplo para ela. E ela super me respeita, ela me chama de mãe, tá? Ela me chama de mãe. Ela chama a minha mãe de vó, normal, as minhas irmãs de tia, e ela chama de mãe, porque minha mãe e minhas irmãs sempre falaram de mim para ela. Mas assim, eu sinto que a gente tem uma distância assim muito grande entre nós duas, não tem aquele elo, aquela aproximação. Ela é muito carinhosa com a minha mãe, com as minhas irmãs. Nossa, ela é louca pelas minhas irmãs, louca. E pela minha mãe também. Mas ela me chama de mãe, tem aquele respeito, mas não é aquele carinho. Eu entendo, super entendo, lógico, né? Eu não podia esperar a mesma atitude que ela tem com as minhas irmãs e a minha mãe. Eu não posso esperar pra mim, né? Porque eu não cuidei dela. Eu não consigo desenvolver amor de mãe por ela. Mas eu sou apaixonada por ela. Apaixonada, faço de tudo por ela. Defendo ela com unhas e dentes, entendeu? Ninguém mexa com ela. Ninguém mexa com ela porque eu viro uma leoa, assim, né? Então, às vezes, eu acho que aos pouquinhos eu vou tendo aquela percepção, sabe, de mãe, aquela proteção, aos pouquinhos. Então eu acho que meio que aos pouquinhos eu vou conseguindo desenvolver, né? Eu tenho esperança sim que um dia a gente possa se aproximar muito mais mesmo. E eu sempre tô ali com ela, dando um conselho pra ela, falando as coisas que eu perdi por ter me envolvido nesse meio. E é isso. Aos pouquinhos eu vou me aproximando dela, ela vai se aproximando de mim. E o conselho que eu dou é para você sempre ouvir seu pai e sua mãe, para você honrar seu pai e sua mãe. Eles nunca estão errados, eles só querem o seu bem. Se eles não vão com a cara de um amiguinho seu, de um colega seu, escute, porque ele tem experiência de vida, ele sabe o que ele fala, ela ou ele, né, o seu pai ou sua mãe, que eles têm mais experiência que você. Então escute seus pais, não se envolva com pessoas erradas nesse mundo, porque o crime não compensa. Então, amores, o que é que vocês acharam dessa história? Trouxe pra vocês mais uma história baseada em fatos reais. Sim, gente, essa história é baseada em fatos reais. E é um relato que eu achei muito importante trazer aqui. Eu sempre tô falando da importância de você honrar pai e mãe, de você respeitar pai e mãe, da importância de você ouvir o conselho. Na nossa cabeça, principalmente quando a gente é jovem, aquilo não faz sentido. A gente só quer fazer o que dá na telha, o que a gente quer fazer o que a gente quer quando a gente é jovem, não é?
Eu creio que todos aqui que me acompanham já passaram por isso e tem muitos que ainda passam, né? Porque tem muitos seguidores, muitos inscritos novos, adolescentes, 13, 14, 15 anos, né? Por aí. Então, é muito importante a gente saber que quando a gente tem um pai que se importa com a gente, uma mãe que se preocupa com a gente e dá um conselho, é para o nosso bem. A minha mãe, ela sempre foi assim, quando ela batia o olho numa amiga minha, numa colega minha, e ela não gostava, ela me dizia, essa menina tem cara disso. Essa menina um dia vai te decepcionar. E ela sempre tinha razão, gente, sempre tinha razão, a minha mãe, né? E assim, eu também já fui uma adolescente um pouco rebelde. Eu, às vezes, queria fazer o que eu queria fazer as coisas que eu queria, não ouvia minha mãe, ia lá quebrava a cara, não é? Então, é por isso que eu falo também muito hoje sobre isso, porque nossos pais, eles sempre têm razão. Quando a gente tem um pai e uma mãe que se preocupa mesmo com a gente, não é? E essa menina, ela sempre foi muito desobediente, ela fazia coisas erradas, até que ela se envolveu com pessoas erradas. Essa pessoa envolveu ela numa laranjada, né? Colocou ela em apuros e ela perdeu 11 anos da vida dela. Olha só, gente, 11 anos da vida dela, não é? Então, que bom. Nossa, fiquei muito feliz da reviravolta que ela deu na vida dela. Que ela consiga, assim, recuperar esse elo com a filha. Eu sei que é difícil, mas nada é impossível. E que bom que agora ela tá trabalhando, que ela virou outra pessoa, né? Então, isso é o que importa, gente. Isso é o que realmente importa, né? O que ela fez no passado ficou de lição, de aprendizado. Como ela falou, ela precisava passar por tudo isso para se transformar na mulher que ela é hoje, né? E então, nós que estamos ouvindo a história devemos ficar muito felizes, né, com essa reviravolta que ela deu. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Se você for novo e quer aquele paraquedas, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!